Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Profetizando as Nações. Meu nome é Michele, sou pastora desse ministério e convido você a estar conosco semanalmente ouvindo um pouco mais da palavra do Senhor. O nosso tema de hoje será sobre o erro cristão e as ciladas do diabo, embasado no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando eu falo em erro cristão ou erro religioso, eu venho falar sobre um tema muito divulgado nos últimos dias, que é o crescimento do evangelho no Brasil e no mundo. As estatísticas são visíveis, o meio secular, inclusive, tem se aproveitado muito disso, contratando cantores evangélicos, porque sabe que é um público promissor. Mas o que se esconde por trás disso? Esse crescimento enorme, além dos limites, além do que a gente poderia imaginar em tão pouco tempo. Alguns dizem que é por causa da internet e dos meios de comunicação. Outros dizem que é porque a palavra do Senhor está sim sendo bem divulgada e o Evangelho está sendo levado a todas as nações. Isso é verdade. Porém, existe um engano por trás disso. E esse engano, eu quero primeiramente citar um versículo na Bíblia pelo qual vou me embasar para falar sobre isso, que está em Mateus 7, que diz que estreita é a porta que leva aos céus e larga é o caminho que leva à perdição. Embasado nisso, a gente começa a pensar um pouco mais sobre esse crescimento evangélico no Brasil. Se nós formos pensar em números, quantos desses evangélicos estão realmente indo para o céu? O que nós podemos ver hoje é uma estratégia diabólica para enganar a nós, servos de Deus. Muitas vezes nós achamos que o diabo só trata com as pessoas e só engana as pessoas naquilo que é óbvio. Nos ídolos, nos shows mundanos, nas drogas, na bebida. Sim, isso existe, é óbvio. A gente vê, a gente percebe. A gente tem também que alcançar essas almas. Mas eu quero falar aqui sobre almas que nós pensamos já ter sido alcançadas. E quando nós conhecemos a fundo a história delas, nós vemos que não é bem assim. Estou falando de vidas que estão dentro das igrejas evangélicas e que não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. A Bíblia fala que para conhecer a árvore, veja os frutos que ela dá. Nós temos visto muitos cristãos dentro das igrejas não dando testemunho algum da palavra do Senhor. São crentes dentro das igrejas, mas não são dentro dos seus lares. São cristãos na frente do pastor, mas não são em seus trabalhos. Não dão testemunho da palavra que leva à salvação. O pastor Eduardo costuma dizer uma coisa em nossas reuniões, eu acho muito interessante. Existem pessoas dentro das igrejas que querem a Jesus como seu Salvador, mas não aceitaram ainda como Senhor da sua vida. Querem a Jesus pelo que Ele pode oferecer e não pelo que Ele realmente é. A estratégia do diabo vai desde os cristãos recém-convertidos, passa por líderes das igrejas que têm líderes, passa por pastores, até grandes líderes e grandes igrejas. Como assim? O cristão novo convertido, que às vezes não recebe o apoio correto da igreja que frequenta, da igreja onde aceitou Jesus, ou aceitou a Jesus numa igreja que prega o evangelho em partes. Sabe quando eu falo evangelho em partes? Aquele evangelho que cuida da sua vida financeira, mas que não cuida da sua vida espiritual, muito menos da sua vida sentimental. Milhares e milhares de pessoas sendo arrastadas por um evangelho fajuto, que ensina a pessoa a entregar uma parte da vida a Deus, mas que em outras áreas Deus não pode tocar. Certa vez um jovem veio até mim conversar sobre a vida dele, e ele comentou que na vida sentimental ele não perguntava nada para Deus, porque Deus jamais falaria para ele como, com quem ou quando ele deveria casar. Ora, se nós entregamos a vida a Deus, nós entregamos a nossa vida inteira.
nossa vida sentimental, nossa vida espiritual, nossa vida familiar, tudo que faz parte dela. As pessoas estão com essa mania de entregar apenas parte da vida para Deus. Principalmente entregam a vida financeira, porque querem ver resultados, porque querem fazer prova de Deus. E aí existe um outro engano, colocar Deus na parede. Se Deus é o seu Senhor, é o meu Senhor, Ele faz, Ele age quando Ele quiser, e não quando eu e você quisermos. E os líderes, então? Líderes. O que é o título líder? Um passo antes de ser pastor? Porque tem menos responsabilidade que um pastor teria? Eu não vejo assim. O título por si só não quer dizer nada. A função e o que ele faz quer dizer alguma coisa. Se o líder é líder e arrebanha ovelhas, ele é um pastor. Se ele é líder de 5, de 10, ou de 50, ou de 5 mil, não importa. A responsabilidade é igual. Eu sempre conto essa história porque me chocou muito. E é a primeira vez que eu vou contar ela para vocês. Tinha uma jovem amiga minha de uma igreja não evangélica. Eu estava evangelizando essa jovem. E eu aconselhei a ela a procurar uma igreja evangélica que se adequasse aos perfis dela. Eu ainda pensava assim. Então, ela começou a frequentar uma igreja onde se tinha líderes. E caiu em uma das células de um líder que, infelizmente, não era convertido. Eu fico imaginando qual pastor ordenou aquele jovem a líder. Porque ele levou aquela jovem ao caminho da prostituição. Aquela jovem que mal tinha conhecido ao Senhor Jesus, desviou dos caminhos do Senhor e nunca mais quis voltar, até onde eu sei. Eu ainda oro pela alma dela, espero que ela tenha conseguido encontrar bons líderes e bons pastores que ensinassem a ela o caminho da verdade. Um crescimento imposto de qualquer forma, uma preocupação tão grande em encher igrejas que se unge a cada um, se ordena a qualquer um, de qualquer forma, sem conhecer a índole, sem conhecer o caráter, sem conhecer o preparo espiritual que tem que haver em qualquer um que se diz líder, pastor, bispo ou qualquer termo que você queira usar. E é nessa parte que eu entro talvez no maior de todos os erros religiosos da nossa época, o crescimento desordenado do cristianismo. Um crescimento sem raiz, sem estrutura, como uma semente jogada em meio aos espinhos. Eu quero chamar a sua atenção, líder, pastor, ovelha, cristão do Brasil, a tomar muito cuidado com o crescimento desordenado. O inimigo, ele tem a estratégia de derrubar aquele que se coloca em lugares altos. Ele tem estratégia para derrubar a cada um. Ele conhece a índole e o caráter humano. Ele é um inimigo muito poderoso. E nós não podemos, de forma alguma, errarmos nisso. Em achar que sabemos mais, que sabemos tudo. Porque nós, sem o conhecimento da palavra, sem o Espírito Santo de Deus, não somos nada. Não devemos nos enganar. Nós achamos que o inimigo ele vai atacar somente naquilo que irá nos amedrontar. Nós achamos que ele pode atacar com prostituição, com roubo, com dinheiro. Nós achamos que ele pode colocar doença, laços de morte e uma série infinita de coisas que nós sempre estamos clamando o sangue de Jesus e orando para que não aconteça conosco. Mas existem alguns que o inimigo ataca, querendo derrubar e não consegue. Que o inimigo ataca, querendo destruir e não consegue. E por não conseguir da forma mais óbvia, ele acaba conseguindo de outra forma. Porque o mundo jaz no maligno, não é assim? Ele tentou ao próprio Jesus, oferecendo todo mundo até onde ele conseguiu enxergar. Existem líderes sendo iludidos e persuadidos por Satanás. Existem pastores sendo iludidos com o crescimento desordenado, achando que estão perfeitamente dentro da vontade de Deus, estão sendo enganados e iludidos pelo Satanás, pelo diabo. Porque a base de suas igrejas está podre, está rachada,
repleta de líderes e de pastores sem preparo espiritual, repleta de líderes covardes, líderes que não servem a um Deus verdadeiro, que não conhecem, que não têm embasamento bíblico para estar rebanhando nem a si mesmos, que dirá um grupo de 12 ou de quantos que for, ou de quantos for. Que nós possamos tomar muito cuidado. E eu não falo aqui para conferencistas internacionais que vão e que pregam a palavra do Senhor e ganham almas. Não, eu falo para aqueles pastores que convidam esses conferencistas, que ganham as almas, mas que não conseguem sustentar, ou que largam essas almas na mão de qualquer um. Sem o alimento correto, sem a estrutura correta, o cristianismo continuará crescendo desordenadamente. E nós entraremos no maior erro religioso de todos os tempos. A porta larga demais. Líder, jovem, pastor, bispo, membro, não importa que cargo ou título você tem nesse momento. Eu quero deixar uma reflexão. Oremos pelo crescimento do Evangelho no Brasil e no mundo, mas por um crescimento embasado na palavra do Senhor, com boas e fortes raízes, que o vento passa e não derruba. Leia comigo, Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Pense nisso. Vamos transformar o Evangelho em um Evangelho saudável. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana.